Colossenses capítulo 4. Do verso 2 ao verso 4. Amém? Colossenses 4, do verso 2 ao verso 4. Mesmo assentados, preste atenção no que diz a palavra de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, súplicas e ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Amém? Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida, e agora vamos ler juntos para gravar. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Nós estamos ministrando nesses dias uma série de mensagens com o tema disciplinas espirituais. A primeira mensagem que nós pregamos foi referente à leitura da Bíblia. Hoje vamos falar sobre oração. Semana que vem, se assim Deus nos permitir, vamos falar sobre mordomia da vida e depois sobre adoração e vamos finalizar com evangelismo. É claro que quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós falamos de hábitos, práticas, das quais a igreja do Senhor Jesus Cristo deve desenvolver para a glória e louvor do nosso bondoso Deus. Quando falamos sobre leitura bíblica, e leitura bíblica é algo de extrema necessidade para a vida da igreja. A igreja do Senhor deve ler, mas quando nós lemos a palavra de Deus, de forma instantânea, recebemos já alguns benefícios, conhecimento e discernimento. Mas quando falamos de oração, que é algo muito fácil, falar de oração, mas viver de oração é algo muito difícil, é totalmente diferente. Porque quando nós oramos a quem nós não vemos. Quando nós oramos, nós esperamos uma resposta da qual não podemos controlar. E quando oramos, requer fé. Oração é necessário fé. Orar é necessário acreditar. Orar é confiar que da maneira que Deus venha responder, é a melhor maneira para a minha vida e para a tua vida. E algumas vezes Deus responde a oração não como você deseja. É claro que algumas vezes Deus responde a oração de imediato, mas outras vezes demora, outras vezes Deus responde de forma diferente daquilo que você quer, almeja e pede. Porque Deus é que sabe o que de fato nós precisamos. Deus é que sabe o que será melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas quando nós falamos de oração, que é algo muito fácil, difícil é viver uma vida de oração, viver uma vida por fé, viver uma vida por dependência em aceitar a resposta de Deus, são coisas extremamente difíceis. E por ser uma disciplina, uma das mais conhecidas, talvez é uma das mais difíceis de exercitarmos. Porque algumas vezes nós nos acostumamos com a oração, e a nossa oração muitas vezes se torna meras
repetições, rezas, que nós mesmos inventamos e usamos continuamente as mesmas ladainhas o tempo todo. Não há uma sinceridade ou quebrantamento, ou até mesmo uma relação tão grande com Deus, ao ponto de isso for desenvolvido de uma forma tão natural e específica. Nós ficamos maravilhados quando vemos a oração de Ana, por exemplo. Ana orou e ela fez uma oração objetiva e uma oração extraordinária, uma oração magnífica. Ela declarava a Deus de forma objetiva o que ela queria. Ou até mesmo ficamos abismados quando olhamos a oração que Salomão fez. E na oração que Salomão fez, ele pede sabedoria e conhecimento para administrar o povo de Deus. E olhamos aquela oração e achamos magnífica. Uma outra oração de Salomão e uma oração especial é aquela que ele faz a Deus e Deus responde com as mesmas palavras: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a resposta de Deus a uma oração da qual Salomão faz, usando essas mesmas palavras, e Deus responde de forma extraordinária com as mesmas palavras. Ou então, quando olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo a importância da oração, ele não só viveu uma vida de oração, mas ele ensina a importância da oração, e ele ensina os seus discípulos a orar, e ele ensina a oração dominical. Ou até mesmo quando ele incentiva a sua igreja a buscar, e entendendo que Deus sente prazer em abençoar e responder a oração, ele diz: qual é o pai que o teu filho lhe pediu um pão, lhe darás uma pedra? Ou qual é o pai que o seu filho lhe pedir um peixe, lhe darás uma cobra? Quando olhamos a vida de Paulo, também homem de oração, e orava de uma forma muito especial, ele nos incentiva de uma forma extrema, dizendo: orai sem cessar. Ou seja, em todo tempo ore a Deus, em todo tempo busque ao Senhor, em todos os momentos busque ao Senhor em oração, converse com Deus, nutra uma relação íntima com Ele. Quando olhamos para a história dos grandes avivamentos e dos grandes homens de Deus, eles tiveram uma vida de oração. Oraram, buscaram, jejuaram, agradeceram. E eu quero citar pelo menos George Miller, um homem que orou de uma forma extraordinária, e no final dessa frase ele diz que Jesus persistia na oração com os seus seguidores. Somos ordenados também a persistir em oração. Se Jesus Cristo orava e persistia em orar, nós precisamos, como seus seguidores, seguir a liderança desse mestre, orando e buscando a face do Senhor. Mas o nosso Deus censura. Nosso Senhor Jesus Cristo censura algum tipo de oração. E Ele diz assim: quando você orar, não use vãs repetições, sem sentido, como os gentios usam, sem propósito, sem direção, só por ritual, só por costumes. Então, você, quando orar, não use repetições como os demais. Não reze, ou não transforma a sua oração em uma reza, onde você faz porque aprendeu a fazer.
por costumes, não por amor, não por devoção, não por prazer, mas simplesmente por costumes. E sabe como é que nós oramos por costumes? Quando nós oramos para nossas refeições, bom presbiteriano sempre ora. E as nossas orações de gratidão a Deus na refeição são repetidas. Muito obrigado, Deus, pela comida. Eu não oro quando vou dormir, confesso. Porque quando eu vou dormir, eu durmo. Então, é lógico, né? Filosofei, Jota. Por quê? Muita gente ora, obrigado por esse dia. Eu não oro quando vou dormir. Não oro. Eu oro em outros momentos. Eu oro quando acordo. Oro fazendo alguma coisa. Oro andando de carro. Oro no meu quarto parado, conversando com Deus. Oro pela igreja, pela minha vida, pela vida da igreja. Eu oro, mas para dormir, não. Não oro. Eu deito, DVD. Deitou, virou e dormiu. É assim, né? Nem sempre é assim, né? Mas no geral é. Já compliquei, né, Nico? Oi? Ele está pensando isso. Isso é terrível. Então eu quero ministrar o seu coração sobre oração. Oração. Oração é um negócio fantástico, irmãos. Imagine uma relação conjugal onde não há diálogo. Onde o marido não conversa com a mulher, onde a mulher não conversa com o marido. E esse segundo aspecto, a mulher conversar com o marido, é a minha e a sua relação com Deus quando nós não oramos. Talvez você não ora, não conversa com Deus. Então imagine como está a sua relação diante de Deus. Talvez está tremendamente prejudicada. Porque não há diálogo, não há conversa. E nós precisamos aprender a orar. Quando nos deparamos com o texto da palavra de Deus, nós ficamos maravilhados em ver a divisão dessa perícope que vai do verso 2 ao verso 6. Essa divisão vai falar sobre 3 coisas básicas da vida cristã: oração, vai falar sobre a palavra, a pregação e fala sobre o testemunho. Porém, eu só quero deter o nosso diálogo na primeira parte, a oração, que vai do verso 2 ao verso 4. E é interessante quando nós atentamos para esses aspectos do que esse texto fala. Nós lembramos da situação do apóstolo Paulo que se encontrava. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta à igreja de Colossos. Ele estava preso, mas mesmo preso, ele não deixava de cultuar a Deus e nutrir uma relação de amor e de alegria com Deus. Ele faz da sua cadeia o seu púlpito. Ali ele canta, ele ora, ele prega, ele se alegra com Cristo. Suas dificuldades não podem roubar a alegria de estar na presença de Deus. E agora ele incentiva a igreja de Colossos a fazer a mesma coisa. A orar, a pregar, a testemunhar e a louvar a Deus. E quando ele fala de oração, ele fala de uma oração persistente, uma oração que persiste, perseverai na oração. Verso 2, ele já começa dizendo que nós devemos perseverar na oração, ou seja, nós precisamos continuar orando o tempo todo. Deus já te respondeu alguma oração específica? Ou você talvez tenha orado
E talvez porque Deus ainda não respondeu, porque não foi o tempo sobre modo oportuno de Deus te responder, você parou de orar. O que Paulo incentiva a igreja é que continue orando, mas não orando de qualquer forma. Ele incentiva a igreja a orar, e a ideia aqui de perseverar é de continuar orando, mas orando com fervor. É continuar acreditando que Deus vai responder a oração no tempo certo e da forma certa. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não pare de orar, não deixe de orar, continue orando. O Deus que ouve a oração, Ele não está alheio ao seu sofrimento. Continue orando a esse Deus, não desista de orar. Ore, ore. E ore. Ele orava preso. Ele continuava orando em cadeias e fazendo orações não só pela vida dele, que você vê pelo menos uma ou duas orações de Paulo orando pela sua própria vida, mas no geral você vê ele fazendo oração pela vida das igrejas. Ele pedindo a Deus que venha abençoar as igrejas de uma forma extraordinária. O Senhor Jesus, quando Ele convida os seus discípulos para orar no Getsêmani, Ele se afasta um pouco e 3 dos seus discípulos vai orar com Ele. E os 3 dormem. E Jesus volta até eles e diz assim: nem ao menos pudeste vigiar comigo. Muitas vezes, eu quando leio esse texto, eu olho para a minha vida e ouço Jesus Cristo falando: nem ao menos pudeste vigiar comigo. E Paulo não fala só sobre uma oração persistente, ele vai falar também sobre uma oração vigilante. E muitas vezes, como a igreja de Cristo, nem ao menos vigia com Cristo, nem ao menos se preocupa em ter e nutrir uma vida de oração. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: orai sem cessar. Aí foi Paulo, estou confundindo hoje. Ele vigiai e orai. Algumas vezes nós confundimos Paulo, Pedro, João, até mesmo com Jesus Cristo. E o povo no passado também confundia até a aparência deles, porque eles eram tão próximos em intimidade que eles se pareciam. E isso é muito comum. Então a ideia de vigilância na oração não é só uma ideia de ficar acordado, ou ficar vigiando, ou cuidando. A ideia original é de não tomar cuidado para não se esquecer de orar. Ou seja, não esqueça de orar. Talvez a sua vida está tão agitada, passa o dia inteiro e você não consegue orar. Orar de fato. De passar um momento conversando com Deus. Talvez você é tão envolvido com tantas coisas desse mundo, tem roubado o seu tempo, que você não consegue parar para orar. Não esqueça de orar. Não esqueça de conversar com Deus. Se orar é conversar com Deus, você precisa conversar com Ele, você precisa abrir o seu coração, você precisa orar e conversar, não uma conversa apática, mas uma conversa de alguém que está apaixonado, não uma conversa ritualística, mas uma conversa de alguém que sente prazer em falar com seu amado,
alguém que ama e sente prazer em conversar, em nutrir uma intimidade, alguém apaixonado por Deus, apaixonado pela vida de oração, apaixonado pela verdade de Deus, apaixonado com a relação com Deus, e alguém que entende que Deus te ouve. E você fala com Ele com o maior amor e paixão, na certeza que Ele ouve a sua oração, Ele olha para você com amor, Ele fala ao seu coração de forma especial e extraordinária. Ele é um Deus que cuida de você, é um Deus que tem prazer em te abençoar. Você precisa orar. E orar talvez fica muito difícil quando nós perdemos a sensibilidade de crer, ou quando nós perdemos a dependência de Deus. E é claro, quando você vê o verso 2, o apóstolo Paulo diz: vigiando com ações de graças. Seja grato a Deus, ore com gratidão, porque quando você é agradecido a Deus por tudo que você tem vivido e por tudo que Deus tem te dado, seja a sua ótica boa ou ruim, mas o seu coração demonstra gratidão, isso é uma demonstração de dependência de Deus. É uma demonstração que o que você tem não foi fruto da sua inteligência, do seu esforço, não foi fruto do seu trabalho, foi fruto da mão de Deus, da bondade de Deus. Então, quando você agradece a Deus, você é dependente dEle, ao entender que tudo que você tem, e tudo que você é, não pertence a você, e sim a Deus. E isso é tão bonito que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ansiedade em Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz bem assim que nós devemos orar, suplicar e com ações de graças, com nossas petições, orações e ações de graças. Ou seja, nós precisamos agradecer. E algumas pessoas não agradecem a Deus. Muita gente olha a sua situação adversa e algumas vezes perturbadora, e tão somente sabe reclamar e murmurar, ou até mesmo alguns dizem: Senhor, não está vendo não isso? Ou só reclamam de Deus e não vê a boa mão de Deus agindo. Não olha a boa mão de Deus sendo manifesta na sua vida todos os dias, a misericórdia do Senhor sendo renovada. Não consegue olhar, não consegue ver, porque o seu coração é distante da verdade de Deus. O seu coração é distante dos princípios de Deus. A sua vida não é uma vida de dependência em Deus. Eu amo um versículo de Jó 42, 2, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, Jó está vivendo um momento terrível, muito difícil, várias perdas, coisas terríveis aconteceram, perdas familiares, perdas financeiras, mas ele está dependente de Deus. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é depender de Deus. É em meio à tempestade, a lutas e às dificuldades das quais eu e você passamos, olhar e ver a boa mão de Deus e dizer: apesar de tudo, eu estou vivo, Deus tem me sustentado. Apesar de tudo, quando falta alguma coisa, pelo menos tem alguma coisa. Deus nunca deixou zerar. Ele nunca me abandonou. Então você precisa ser grato, ser dependente de Deus. E quando você ora com gratidão, isso não só gera dependência, isso gera um sentimento de humildade. Isso faz com que você seja humilde, ao entender que não foi você,
foi Deus. Que não foi fruto da tua provisão, mas da provisão de Deus. Expressar gratidão, ela demonstra como está o nosso relacionamento com Deus. E quando nós expressamos gratidão a Deus, e talvez você até ora, mas talvez você só ora pedindo a Deus para a sua própria vida, para esbanjar nos seus próprios prazeres. E não é pecado orar pedindo qualquer coisa para você, mas talvez sua relação com Deus está tão distante, que você é uma pessoa tão egoísta, que você não sabe interceder pelo outro. Você não sabe se quebrantar em favor do outro. Você não sabe interceder por uma pessoa que necessita da graça e da direção de Deus, ou por outras pessoas das quais tem passado situações difíceis, das quais você poderia ajudar, no mínimo, orando. O mínimo era orando. Porque você poderia orar e, na sua possibilidade, ajudar. Então, quando nós oramos com gratidão, nós expressamos e demonstramos a nossa relação com Deus. Tem vezes que somos ingratos, rebeldes, não temos uma boa relação com Deus. Talvez Deus é só seu servo, Ele não é o seu Senhor, e por isso você não agradece a Ele. Mas Paulo nos incentiva a orar uma oração de intercessão, e ele diz: ore também por mim. O apóstolo Paulo, sabe o que ele está nos ensinando? Que não existe ninguém que não necessita de oração. O apóstolo Paulo, preso, mas alegre, alguém que pastoreava à distância, ele diz assim: ore por mim. E eu fico pensando, se eu estivesse lá perto de Paulo, em vez de escrever essa carta para os Colossenses, Paulo dissesse para mim: olha, Éder Manderson, ou Éder, né? Ele seria íntimo, Éder, né? Éder, persevere na oração, seja vigilante, tá certo, meu filho? Seja grato, agradecido. Mas deixa eu te fazer um pedido: ore por mim. E sabe o que é que eu iria imaginar? Ele deve estar pedindo oração para que Deus pudesse libertá-lo, livrar das cadeias, pudesse colocar ele em uma situação mais confortável e melhor. E se eu fosse precipitado de não, eu vou orar para Deus te libertar dessa prisão. E ele: não, meu filho, tenha calma. Eu quero que você ore para que abra a porta da palavra de Deus. Eu não quero ser solto. Eu quero que a palavra de Deus vá avante. Eu quero que o mistério de Cristo se torne conhecido para muitas e muitas pessoas. É isso que eu quero. E eu quero que você interceda por isso. Ore por mim, para que as cartas venham alcançar igrejas, venham transformar a vida, para que pessoas possam ser evangelizadas, mesmo eu estando aqui em prisões. Ou seja, a sua oração tem um propósito específico, e um propósito voltado à glória de Deus, não à sua própria vida, não aos seus interesses. Nós precisamos aprender a orar orações intercessórias, onde eu não olho para mim tão somente e para os meus desejos egoístas, onde eu posso olhar para o outro e, acima de tudo, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Orações objetivas, dizendo: Senhor, renova a nossa cidade, Senhor, traz o avivamento, Senhor, liberta a gente da prisão, Senhor, liberta nessas noites terríveis de
carnaval, muitas pessoas que estão alienadas ao seu conhecimento, ao teu amor, à tua verdade e à tua vida. Mas nós não fazemos isso, irmãos. Demonstra que a nossa relação com Deus é muito ridícula. Porque quando olhamos carnaval, dá um repúdio, dizer festa da carne. E é, de fato. Mas não tem mais amor para interceder por aquelas pessoas que estão lá. Que em outro período, se não fosse a misericórdia de Deus, talvez você estava lá também. Se não fosse a boa mão de Deus, talvez você estava do mesmo jeito ou pior. Talvez você nem estava vivo. Mas não há mais sensibilidade. Não há mais amor com intercessão, com propósitos bem direcionados e centrados nas verdades de Deus e no seu reino. Então a oração é direcionada à expansão do reino de Deus. E eu fico imaginando o quanto nós somos egoístas, o quanto nós pedimos a Deus coisas para nós mesmos, e quanto Paulo nos ensina a orar de forma que o reino de Deus venha a ser exaltado, que o reino de Deus venha a ser glorificado, que o reino de Deus venha a expandir. Precisamos orar com foco, direção, e, acima de tudo, orar para que o reino de Deus possa ir cada vez mais avante, para a glória, louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico imaginando, se nós sabemos e entendemos um pouco sobre oração, precisamos pelo menos entender duas coisas que você precisa examinar ao orar. Primeiro, examinar a atitude do seu coração. O que te motiva a orar? Legalismo, ritualismo, desejos próprios, egoísta. Então, quando nós oramos, nós precisamos examinar a atitude do nosso coração, o desejo do nosso coração. Quando oramos, você precisa aprender a medir as palavras, meça as palavras. Porque você não está orando a qualquer um, você não está falando com qualquer um, você está falando com Deus. E os salmos que pregamos a semana passada fala sobre isso, finaliza assim: que o meditar do meu coração e a palavra dos meus lábios. Ou seja, alguém que entende que deve examinar o seu coração, alguém que entende que deve medir as suas palavras. É claro que poderia ser 3 aspectos e colocar assim: alguém que entende que deve orar em nome de Jesus. Porque é a oração que tem poder no nome de Jesus. E mesmo na igreja há muitas pessoas que oram sem o nome de Jesus. Imagine se entendêssemos de forma prática, compreender de fato o valor da oração e o poder de Deus. Pense o que aconteceria se realmente você orasse. O que aconteceria? Se realmente você orasse. Quando eu olho a história de John Knox, eu fico maravilhado quando o fundador da igreja presbiteriana, quando a rainha da Inglaterra diz: eu prefiro um exército contra mim do que John Knox de joelho. Imagine o que aconteceria em sua vida se realmente você começasse a orar. Se você se tornasse um guerreiro de Deus em oração. Imagine
o que iria acontecer em sua família se você começasse a orar mais por eles. Imagine o que aconteceria na sua igreja se você intercedesse cada vez mais pela sua igreja. Imagine se você buscasse mais Deus e ser cada vez mais parecido com Jesus e seguindo o seu exemplo de liderança e de vida de oração. O que aconteceria no seu interior? Quais mudanças significativas teriam a sua vida, sua família, a sua igreja e a nossa cidade? Mas o que te impede de orar? Se a resposta for nada me impede de ser um homem ou uma mulher de oração, eu quero te dizer que você tem negligenciado essa disciplina, da qual Deus deseja que você faça. Deus deseja que você seja conhecido como um homem de oração, como uma mulher de oração. Deus deseja que você seja conhecido como alguém que busca a Deus e entende que a oração do justo tem muitos efeitos. Então ore, e Deus pode transformar na sua santa bondade essa igreja, a sua casa, sua família, essa cidade e a sua vida. Talvez o que te impede de orar, você diz, nada me impede. O véu já se rasgou de alto a baixo. Eu tenho livre acesso a Deus. Mas sabe, talvez é a sua relação com Deus que está prejudicada. E você precisa hoje reatar sua aliança com Deus. Você precisa dizer, Senhor, me perdoe. Porque na nossa relação conjugal, eu não tenho tido diálogo com o Senhor. Eu não tenho conversado com o Senhor. Eu não tenho entendido o quanto o Senhor é poderoso para curar enfermidades. O quanto o Senhor é poderoso para libertar. O quanto o Senhor é poderoso para abrir portas. O quanto o Senhor é poderoso para avivar. O quanto o Senhor é poderoso para renovar. O quanto o Senhor é poderoso para restituir. Comece com Deus nesse instante. Marche sua fronte. E você é desafiado a viver uma vida de oração. Talvez a sua religiosidade é tão longe de Deus. A sua espiritualidade é tão fria. E talvez você não tenha desenvolvido os músculos espirituais, nem lendo e nem orando a palavra de Deus. Talvez você não sente nem prazer em cultuar a Deus. Enquanto Davi, que nem tinha nem a presença contínua do Espírito Santo, dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sente prazer em não cultuar a Deus em comunidade. Que Deus possa ter misericórdia. Senhor,